Eu sou psicóloga há uns 20 anos, mais ou menos. Então, o meu maior desafio agora é conseguir fazer com que eu consiga atender mais pessoas em menos tempo. O Diogo sentou comigo, deu 2 ou 3 dicas que foram assim sensacionais para mim. Eu chorava, eu tinha medo de pegar dinheiro. Achava que não era permitido. Tive 20 anos nessa vida. E cada vez mais agora eu tenho reconhecimento que é possível sim, que eu mereço, que eu trabalho, dou o melhor de mim. E essa minha história eu quero passar para o universo inteiro. Eu queria ter conhecido antes a Escola de Heróis, talvez eu não tivesse batido tanta cabeça como eu bati ao longo da minha trajetória. E hoje eu saio daqui com o norte, com a bússola da minha vida direcionada e determinada para mudar o meu futuro. Nós estamos no 3º dia do curso e eu já tenho 10 clientes para poder atender. Esse tipo de ferramenta faz com que você tenha uma ideia clara, direcionada, com metodologia aplicável. E você ainda sai daqui inspirado para espalhar essa transformação pelo mundo todo. Olá, eu sou Diogo Hudson, criador da Escola de Heróis. E nesse treinamento eu vou te mostrar, através de histórias e estudos de caso, um método internacional, onde você vai conseguir gerar resultados concretos para os seus clientes e pacientes de forma ultra breve, duradoura e segura. Aprendendo essa metodologia, você pode ter em um mês o faturamento de um ano como terapeuta, psicólogo, coach ou profissional na área de desenvolvimento humano. Você já se imaginou entregar um resultado em 1 hora, o que as tradicionais técnicas e abordagens às vezes levam meses ou anos? Além disso, você vai aprender nessa metodologia como conquistar o reconhecimento profissional que você merece. Não apenas através de elogios das pessoas que te rodeiam, mas reconhecimento também financeiro. Escutando assim parece loucura, parece coisa da internet, parece bom demais para ser verdade. Eu também iria desconfiar se eu não fosse a prova viva que esse método funciona. Eu larguei uma profissão onde eu era infeliz e hoje eu tenho uma carreira internacional. Vou te contar como desenvolvi esse método após visitar quase 40 países pelo mundo e investir mais de R$300 mil na minha formação com os melhores profissionais de desenvolvimento humano do mundo. Eu conheci de perto civilizações antigas, como o Egito, a Índia e a Grécia, para entender na profundidade o desenvolvimento humano. Fui a diversos programas de TV no Brasil e no exterior para falar dessa metodologia. Hoje deixo acessível a empresas esse conhecimento e ajudo milhares de pessoas a se tornarem grandes heróis. Heróis são pajés urbanos, são canais de cura, são as pessoas que desbloqueiam crenças e emoções e fazem com que os clientes tenham mais prosperidade financeira, harmonia e saúde mental. Nesta série de vídeos você vai conhecer como eu desenvolvi esse método e também vai ver histórias de pessoas comuns, como eu e como você, que tiveram resultados extraordinários. E ainda vai descobrir a jornada do herói, qual é o passo a passo para você ter a vida que você merece, sendo realizado e feliz no seu trabalho. E além disso, seus clientes vão te reconhecer e te valorizar pelos resultados que você vai entregar a eles. Esse método é inovador, já foi testado e validado por milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Se você já é um terapeuta experiente, eu vou te mostrar como você pode triplicar a quantidade de clientes que você tem hoje, sem necessariamente trabalhar mais. Se você quer começar na área terapêutica, não se preocupe. Você pode começar do zero. Eu vou te mostrar como fazer uma formação, como captar os seus clientes e como elevar o seu patamar financeiro a um lugar onde você nem imaginava. Você ainda vai me acompanhar aplicando esse método com várias pessoas, tendo transformações imediatas. Você quer elevar os padrões da sua vida? Seja bem-vindo à Escola de Heróis. Nesse primeiro vídeo eu vou te contar a minha trajetória profissional, vou te contar como eu desenvolvi esse método e, além disso, você vai ver histórias e estudos de caso falando sobre a funcionalidade e aplicabilidade prática dessa metodologia. Também vou te contar
as 5 armadilhas que você costuma cair que impedem você de ter sucesso profissional. No segundo vídeo eu vou te falar a jornada do terapeuta herói. Vou te mostrar passos simples que poucos terapeutas conhecem e quem segue esse passo a passo passa a ter mais qualidade de vida, mais resultado financeiro e muito mais entrega para seus clientes. No terceiro vídeo eu vou te mostrar como eu aplico na prática a minha metodologia e chego a cobrar R$16 mil pelo meu processo de 12 sessões. Você vai ver eu no meio da rua aplicando a técnica com as pessoas e as pessoas tendo transformações imediatas. No quarto vídeo eu vou te mostrar a oportunidade de você ser um terapeuta herói e acabar de vez com o problema de falta de dinheiro na sua profissão. Antes de te contar como funciona a nossa metodologia, veja esse estudo de caso. Eu trabalhei com terapia alternativa e isso gerou em mim uma falta de tempo muito grande, onde eu trabalhava demais e eu tinha muito pouco tempo para mim e para minha família. E aí o que aconteceu? Eu parei de olhar para dentro e só visava só a parte financeira. E aí, infelizmente, eu deixei as outras partes da vida de lado. A vida familiar, a vida pessoal. E com isso eu comecei a ganhar muito peso, eu engordei muito e até a própria pessoa com quem eu vivia, que eu era casado, chegou um momento que ela chegou de falar que estava com vergonha de andar comigo, de tão obeso que eu estava. Então aquilo trabalhou muito na minha parte emocional e com isso eu tive alguns problemas de relacionamento, eu perdi a equipe que eu tinha de vendas, no consultório também diminuiu muito os meus clientes e com isso meu relacionamento acabou, eu vim a me divorciar e me encontrei no fundo do poço, na situação onde eu estava completamente perdido. E aí eu comecei a procurar o que era o coach, escolhi 3 escolas que eu estava na dúvida se eu fazia ou não e de repente no meu Facebook apareceu lá o Mood. E quando eu entrei, eu vi aquela estrutura, eu vi que realmente a escola era uma escola séria. A minha decisão de fazer a Escola de Heróis foi exatamente nesse Mood. No Mood eu fechei, peguei o meu cartão, pela credibilidade que foi me passado, eu passei o cartão e apostei tudo. No Mood eu acreditei e eu não tinha condições de fechar naquele momento. Eu tinha outras prioridades, eu tinha outras contas, porque eu já tinha 3 escolas em vista e eu já estava negociando. E na hora que foi feito lá no palco aquele desbloqueio emocional, eu na hora como terapeuta e eu estava com uma pessoa do lado, eu virei e falei assim, caramba, tomara que ele saiba o que ele está fazendo, porque se ele não souber ele vai fazer uma besteira muito grande na frente de muita gente. Nesse momento o Diogo ele conduziu a coisa de uma forma fantástica. E aí eu entendi que eu estava realmente no local certo e que as coisas não são por acaso. E aí resolvi fechar a Escola de Heróis. A Escola de Heróis para mim foi uma virada, né? Onde eu consegui libertar alguns sentimentos que estavam dentro de mim. Então isso modificou totalmente. Com esse perdão eu consegui reatar o que eu fazia antes. E o resultado tem sido bem melhor. Eu trabalhando como coach, né? Eu consegui ter um resultado de R$5.800 em 30 dias. Bem, eu aconselho todas as pessoas que estão vendo esse vídeo em fazer a Escola de Heróis. A mudança é incrível e eu tenho certeza que como aconteceu comigo, pode acontecer com você também. A mudança, ou seja na carreira, ou seja do seu lado emocional, ou seja uma questão de emagrecimento, vai ser uma coisa tanto boa para você como para outras pessoas, para você usar na sua vida e até profissionalmente trabalhar com coach. A Escola de Heróis realmente mudou o meu jeito de ser, a minha vida. Agora, quero te fazer algumas perguntas, seja você um profissional experiente ou se você estiver iniciando a sua carreira. Você sente que trabalha muito e não recebe o justo pelo bem que você faz e gera para as pessoas? Você já ouviu de alguém ou você tem a crença de que o trabalho terapêutico não dá dinheiro? Você se programa para receber um valor financeiro e de repente os clientes te abandonam sem mesmo até te avisar? Você tem vontade de ajudar todo mundo e aí às vezes você atende algumas pessoas ou de graça ou por um preço simbólico. E acontece depois de você se ferrar por causa disso? Você se sente sugado no final do dia depois de cuidar de todo mundo? Você costuma colocar outras pessoas como prioridade e acaba ficando no final da fila? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, fique comigo até o final que eu vou te mostrar como você vai sair dessas armadilhas.
Você vai calar de vez as vozes que te fazem pensar em até mesmo desistir da sua carreira. As pessoas precisam de você. O mundo precisa do talento que só você tem. Eu preciso te ajudar a se livrar das 5 armadilhas que estão te prendendo. Mas antes, eu quero te contar a minha história. Como é que eu comecei esse processo de mudança e por qual motivo que eu desenvolvi esse processo de mudança? Porque muitas pessoas por aí falam, mas não fazem aquilo que falam. Muita gente fala na internet sobre sucesso, mas a própria pessoa não tem sucesso. Muita gente fala de mudança, mas a própria pessoa não muda. Afinal de contas, é muito mais fácil falar para os outros mudarem do que nós mesmos começarmos o nosso processo de mudança. Gandhi falava que a felicidade é quando aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz e aquilo que você fala se encontram em perfeita harmonia. Porque se isso não se encontra em perfeita harmonia, a gente perde a nossa própria integridade. Aos 5 anos de idade aconteceu uma coisa muito grave na minha vida. Quando eu tinha 5 anos, eu tive uma catapora. Uma catapora que todo mundo tem. E quando eu tive essa catapora, a princípio era uma doença comum. Só que a minha não foi comum. Quando a catapora estava indo embora, entrou no meu corpo uma bactéria e eu perdi a visão. Eu fiquei inchado daqui, do peito até a testa. E quando isso aconteceu, eu tinha ao meu lado 2 heróis. Meu pai e minha mãe. Os dois falavam para mim bem baixinho: Diogo, você é capaz de sobreviver. Independente do que a medicina falar, você vai sobreviver, você vai conseguir sobreviver. E eu não sei se faz sentido para vocês, mas às vezes na nossa vida acontecem muitas adversidades. E todas as adversidades, às vezes a gente se pergunta: cara, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu sou tão especial assim? Só que eu não vou chamar isso de adversidade. Eu vou chamar isso de oportunidade. A vida nos apresenta oportunidades de mudança. A doença é uma oportunidade para a gente se tornar um ser humano melhor. A perda de um ente querido é uma oportunidade para a gente se tornar um ser humano melhor. E naquele momento, meus 2 heróis, meu pai e minha mãe, falavam no meu ouvido o tempo inteiro: lute pela sua vida, você vai mudar, você vai conseguir, você é capaz. E eles me empoderaram todos os dias e eu consegui sobreviver. E aí eu cresci e aos 15 anos de idade eu perdi um herói, o meu pai. E foi muito difícil para mim. Com 15 anos de idade, num sábado de carnaval, eu perdi meu pai. E quando eu perdi meu pai, eu perdi meu chão. Além de ser difícil pela questão emocional, o padrão financeiro da minha família também caiu. Que eu perguntei para minha avó: vó, você não sempre teve vontade de vender as roupas que você faz? Sim, eu sempre tive vontade de vender as roupas que eu faço, mas eu não sei como eu vou fazer isso. E aí, eu virei para ela e dei a seguinte ideia: por que não a gente criar uma barraquinha de camelô? E eu e minha avó, eu com 14 para 15 anos de idade, começamos a trabalhar no meio da rua vendendo roupa. E ali eu aprendi 2 coisas: que a gente chega em qualquer lugar que a gente quiser, através de 2 elementos. O primeiro é a vontade. O segundo, projeto. Se você tem vontade, se você tem projeto, você chega a qualquer lugar no ambiente profissional. Mas muitas pessoas têm muita vontade, mas não tem Tem muita gente que tem grandes ideias, grandes projetos, mas não tem E assim eu perseverei. E eu tive cerca de 20 profissões. Eu fui office boy, eu fui gráfico, eu ajudei a minha avó numa barraquinha de camelô no meio da rua e a gente vendia roupas ali, até chegar à idade de 17 anos, quando eu precisava escolher o que fazer profissionalmente. E muitas pessoas ao meu redor falavam para mim: Diogo,
você precisa de duas coisas. Não é de vontade de projeto, não é de empreender, não é buscar a sua realização. Você precisa de duas coisas: segurança e estabilidade. Quantas pessoas já ouviram falar nessas duas palavras dentro da família ou da vizinhança? Levanta a mão, por favor. E assim eu tinha escolhido, vou fazer psicologia. Só que a minha família, a minha vizinhança, as pessoas ao meu redor falaram para mim: não, você não pode ser terapeuta. Terapia não dá dinheiro. E contra a minha vontade, eu resolvi fazer um vestibular para a área de direito. Eu passei, ganhei bolsa na universidade e comecei assim os meus estudos na área jurídica. E junto com o direito, eu me formei também em marketing empresarial. E após me formar nas duas faculdades, eu comecei a dar aula de marketing e gestão empresarial para diversos escritórios de advocacia. Me tornei palestrante profissional e comecei a fazer e organizar eventos na área jurídica. Eu comecei a dar aula na OAB, fui professor convidado da Fundação Getúlio Vargas e finalmente conquistei o grande sucesso profissional que a minha família e eu tanto almejávamos. Só que tinha um item: não adianta você ter sucesso em algo e não ser feliz. E eu não era feliz com aquilo que eu fazia. Eu tinha tudo, menos realização profissional. Eu ganhava muito bem, eu ganhava de 20 a 30 mil reais por mês, eu tinha o reconhecimento das pessoas, mas eu não era feliz com o que eu fazia. Quando o tempo vai passando, parece que a gente carrega uma mochila cheia de pedras. E chega um ponto na vida que o alarme toca. A vida bate na tua porta e pergunta: se até hoje você não está feliz com o que você faz, eu vou mandar a conta para você. Eu fui começando a ficar doente, fiquei estressado, meu cabelo começou a cair, tive uma febre que nenhum médico descobriu o que era, fiz tudo quanto é tipo de exame. Até que chegou um dia, no meu auge, que eu desmaiei. E o que aconteceu? A minha vida pediu as contas e falou assim: olha, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa olhar para a sua vida emocional. Naquele momento eu não estava nem aí para a minha vida emocional. Inclusive eu tinha acabado um relacionamento afetivo e eu não tinha nem cuidado disso. E na nossa vida é assim, a gente se preocupa com o trabalho, a gente se preocupa com várias coisas, mas a gente esquece muitas vezes de olhar para dentro. E aí um grande amigo meu falou: você precisa fazer cursos de desenvolvimento pessoal. E depois de fazer alguns cursos aqui no Brasil, eu comecei a aplicar com os meus clientes que eram da área jurídica tudo aquilo que eu tinha percebido e eu tinha absorvido naqueles cursos. E eu comecei a ver que a vida deles começou a andar, porque eu trabalhava com eles não a parte técnica, e sim a parte emocional. Comecei a gostar daquilo e comecei a perceber que eu tinha que me preparar mais. Então eu peguei todas as minhas economias e eu fui estudar com os maiores do mundo na área de desenvolvimento humano. Eu fui aos Estados Unidos, estudei com o coach Anthony Robbins. Eu fui à Alemanha e estudei com Bert Hellinger e eu tive o privilégio de fazer 2 cursos na Índia. E depois que eu comecei a aplicar esse conhecimento com os meus clientes, eles passaram a ter muito mais resultados. Eu percebo que as pessoas, elas têm a habilidade técnica, mas é a habilidade emocional e comportamental que faz com que elas tenham novos resultados e vão para um próximo nível. E isso aconteceu com cada cliente que eu atendia. E eu percebi que eu não queria mais dar aula na área jurídica, eu queria trabalhar apenas com o desenvolvimento humano. Então eu resolvi pegar as minhas economias e montar a minha empresa. E durante 2 anos e meio eu dormi dentro da minha sala de reuniões. E naquele momento ali eu rompi com o meu passado. Eu rompi tudo o que eu fazia na área jurídica e resolvi me dedicar exclusivamente à parte de treinamentos para alta performance. Assim, eu comecei as minhas primeiras turmas da Escola de Heróis. A primeira turma foram 8 pessoas, a segunda foram 4 e assim eu fui dando vários treinamentos até que um dia eu conheci uma pessoa muito especial em um dos meus treinamentos. E nessa época eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha empresa. Estava passando por questões de inadimplência, dificuldade de captação de aluno e realmente eu tinha feito uma oração a Deus para que me mandasse algum tipo de sinal para que eu não desistisse desse meu sonho de ajudar as pessoas a se desenvolverem. E foi aí que eu conheci a Flávia Oliveira. A Flávia fez um curso comigo depois dela receber um anúncio num site de compras coletivas. Era um cursinho simples de algumas horas. Ela pegou o diploma e aí eu falei para ela fazer toda a nossa formação.
E depois que ela fez a formação completa da Escola de Heróis, eu chamei ela para poder ser minha sócia. Trabalhamos juntos durante 7 meses. Trabalhávamos de 12 a 15 horas por dia. E depois de 7 meses, nós nos apaixonamos e nós nos casamos. E por que eu estou te contando essa história? Porque o que determina na nossa vida o nosso sucesso e a nossa felicidade não são as nossas condições, são as nossas decisões. Essa frase eu aprendi nos Estados Unidos com o coach Anthony Robbins e foi fundamental para poder eu tomar decisões que transformaram efetivamente o caminho e a jornada da minha vida e da minha empresa. Depois de conhecer a Flávia, nós fomos a quase 40 países juntos, estudando culturas, estudando comportamentos e nos desenvolvendo. Assim, nós conseguimos pegar o melhor de cada curso que nós fizemos, o melhor de cada cultura, o melhor de cada tipo de conhecimento de povoados antigos e colocamos isso dentro de uma metodologia que junta a parte de inteligência emocional, trabalha a parte de habilidades e comportamentos e trabalha também a parte de um planejamento profissional. E não foi fácil. Eu perdi muito dinheiro, dando muita cabeçada e errando muito. Eu não tinha um método, eu tive que desenvolver um método. E depois que eu fiz isso, eu consegui inspirar milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil com a metodologia da Escola de Heróis. Veja esse trabalho que nós fizemos na África. Liderança e vendas, como lidar com pessoas difíceis. Olá, Diogo, muito boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui em Luanda. Eu estou muito feliz com a receptividade dos angolanos com o nosso trabalho. Vamos conversar com Diogo Hudson, que é da Escola de Heróis, e com Alexandre Chiheno, que é da organização. Bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Luanda. Atenção, palestras internacionais. Hudson! Isso fez com que eu tivesse mais autoconfiança e que eu deixasse de lado o medo de ter uma carreira onde eu troquei o certo pelo duvidoso. Você pode perceber aí nessa entrevista que eu dei no programa da Fátima Bernardes o que eu falo sobre medo. A gente tem que controlar o nosso medo, porque eu sempre falo que não é o meio que vai construir o ser humano, é o ser humano que constrói o próprio meio. E para isso a gente precisa controlar os nossos medos para poder a gente atingir os nossos objetivos. E é exatamente isso. O medo nos deixa paralisados. E muitas vezes a gente não desperta mais o potencial que a gente tem, porque a gente fica condicionado a fazer sempre do mesmo jeito e tendo sempre os mesmos resultados. E com o medo, às vezes a gente fica só pensando, planejando, mas não coloca em ação os nossos planos. E o que eu vou te mostrar agora é como que esse medo nos atrapalha tanto. Ele nos coloca em 5 armadilhas que são prejudiciais à nossa vida profissional. A primeira armadilha está relacionada ao seu propósito. Nós, terapeutas e profissionais focados no desenvolvimento humano, nós caminhamos bem no que tange ao nosso propósito. Ou melhor, nós achamos que caminhamos bem. No propósito, nós temos algumas características. A primeira delas é amar o que a gente faz. E nós amamos o que fazemos. Lemos, fazemos uma série de cursos, estamos sempre procurando nos atualizar e a gente ama muito o que a gente faz. Segunda característica é que nós somos muito bons naquilo que fazemos, porque a gente busca realmente capacitação. Agora, a terceira e a quarta, às vezes, a gente deixa um pouco a desejar. A terceira característica tem a ver com sermos valorizados por aquilo que nós fazemos. Às vezes as pessoas não valorizam a gente, não reconhecem a gente
de toda forma, não é pelo nosso trabalho, mas é porque muitas vezes a gente não se comunica ou não se expressa do jeito que a pessoa deve nos perceber. A gente às vezes fica com um discurso de que a gente está ali para ajudar, a gente está ali para colaborar, e na verdade o que a pessoa quer é resultado. Na verdade o que a pessoa quer é expressão de sucesso. Então, às vezes, a gente não se sente valorizado porque, efetivamente, a gente não se valoriza profissionalmente como deveríamos nos valorizar. E a quarta característica do propósito tem a ver com ser recompensado por aquilo que você faz. Se você não é recompensado por aquilo que você faz, ou se você não ganha aquilo que você merece, com palavras mais diretas e objetivas, vai chegar um tempo que você vai perder um pouco do gosto por aquilo que você faz. Vai chegar um tempo que você vai achar que você não é bom naquilo que você faz. Você passa a duvidar de você mesmo. A segunda armadilha, você foca nos atendimentos individuais e com isso a sua hora se torna barata e se torna banalizada. A sua prestação de serviços individual é um serviço que deve ser exclusivo e supervalorizado. São anos de prática, são anos de estudo. É muito conhecimento que você utiliza para poder atender as pessoas. Isso deve ter o preço justo. Agora vamos fazer uma matemática, uma conta simples com o que você fatura hoje e o que você pode faturar com a nossa metodologia. Imagine hoje você atendendo 8 pessoas por dia cobrando R$100. Você ganharia por dia R$800. Se você fizer isso 4 dias na semana, você vai ganhar R$3.200 por semana. Se você multiplicar isso 4 vezes 4 semanas ao mês, você vai ganhar em torno de R$12.800 ao mês. Nada mal, só que você não consegue escalar mais esse faturamento e toda a sua vida está sendo tomada pelas atividades que você tem no seu trabalho. Você não tem tempo, às vezes, para cuidar de si mesmo, às vezes você não tem tempo para cuidar da sua família, talvez não sobe nenhum tempo para um lazer. Inclusive, você que está trabalhando tanto assim com a sua hora particular, talvez o seu sábado esteja totalmente tomado pelo seu trabalho. Então a minha proposta é que você divida o seu faturamento em 4 formas de prestações de serviços diferentes. A primeira forma é o atendimento individual. Ao invés de você atender todo mundo individualmente, atenda poucas pessoas com o preço justo e o preço exclusivo para um trabalho customizado. Então, poucos clientes que te pagam muito bem. Ao invés de você cobrar por sessão, imagine que você pudesse cobrar por processo. Seriam 12 sessões, o equivalente a 3 meses de trabalho. Isso devido ao fato de que existe uma pesquisa que fala que as pessoas mudam o hábito em 21 dias ou até em 90 dias. Então, 3 meses seria o tempo suficiente para você startar um bom trabalho terapêutico com o seu cliente ou o seu paciente. Só que para que isso aconteça, ele deve te pagar o pacote ao invés de te pagar a sessão. Imagine que você cobrasse nesse pacote cerca de R$7.000 pelas 12 sessões. R$7.000 é o seu trabalho por 3 meses com um único cliente. Imagine se você dividisse por 3 meses. Daria em torno de R$2.300 por cliente. Se você tiver 3 clientes, você vai faturar por mês R$6.900 com 3 clientes. Sendo que você vai trabalhar com esses clientes em torno de 1 hora por semana, no total você vai trabalhar 12 horas para cada cliente. Como você vai ter 3 clientes, você vai trabalhar 36 horas para esses clientes. Diogo, mas como que eu faço para aumentar mais ainda o meu faturamento? Vamos para a segunda modalidade, a modalidade de grupos. Crie grupos específicos com temas focados nas necessidades das pessoas. Por exemplo, grupo de pessoas que querem melhorar a sua vida afetiva, focado em mulheres e empoderamento feminino. Isso, é claro, é específico e vai atender a necessidade daquelas pessoas. Um outro exemplo, grupo de pessoas que querem fazer uma transição de carreira segura. Outro exemplo, grupo de empresários que querem desenvolver mais os seus negócios e as suas empresas. Criando grupos, você vai conseguir fazer com que as pessoas tenham mais resultado e isso vai fazer com que você tenha mais expansão financeira no seu faturamento. Vamos fazer uma conta só com essas 2 modalidades. Imagine se você tivesse 10 pessoas pagando R$500 para um grupo, por exemplo, específico de empoderamento feminino e relacionamento afetivo para mulheres.
Imagine 10 mulheres pagando R$500. Então, R$5.000 seria o total desse grupo específico. Lembrando que o grupo você vai trabalhar 2 horas por semana. No total, você trabalharia 8 horas para ganhar R$5.000 com esse grupo. Imagine se você tivesse um segundo grupo sobre transição de carreira e um terceiro grupo de empresários. No total, seriam 30 pessoas sendo beneficiadas pela sua metodologia, sendo que você trabalharia com essas pessoas em torno de 32 horas nesses grupos. E o faturamento de 10 pessoas pagando R$500 seria o equivalente a R$5.000 por grupo, vezes 3, R$15.000, mais R$6.900 do teu trabalho individual, isso geraria para você um faturamento de R$21.900. Eu estou falando apenas das 2 primeiras modalidades. Imagine se você fosse até uma empresa e fizesse um trabalho lá. Nessa empresa, você pode faturar entre R$3 a R$10.000 por uma manhã de trabalho. Terceira forma são empresas. Você às vezes acha que atender empresa é muito difícil, é muito complicado, só que é tudo ser humano. E a vantagem de atender uma empresa é que você faz um trabalho numa manhã ou faz um trabalho em um dia e eles te pagam de R$3 a R$10.000 e eles pagam à vista. E na hora que você acaba aquele trabalho, você recebe. Imagine se todo mês você pudesse fechar uma única empresa. Coloque então no seu faturamento mais R$3.000 mensais. No total, você sairia faturando R$24.900. E eu nem estou falando na última modalidade. A quarta forma é a criação de produtos online. Você pode criar programas especializados para a necessidade das pessoas e ali as pessoas vão passar por aquele programa online com aulas gravadas e elas vão ter a transformação que elas tanto desejam. Quando você chegar na maturidade de desenvolver produtos online, a nossa metodologia vai mostrar para você um passo a passo como você pode escalar na internet o seu trabalho e você pode sair da zona de conforto e fazer resultados que você nunca imaginou. Eu estou falando de você ganhar mensalmente de R$50.000 para cima, mas ainda não é o momento da gente falar nisso. Falaremos nisso mais para frente. Outra armadilha que você pode estar caindo é em relação às nossas crenças limitantes de vendas. Muitas vezes nós vestimos a roupa do sacerdote ou da sacerdotisa, do profissional de saúde, do profissional que faz com que as pessoas possam se curar e elevar os seus níveis de consciência. E muitas vezes a gente cobra um valor simbólico ou às vezes faz de graça porque acha que a pessoa não pode pagar ou efetivamente ela não vai conseguir arcar com aquilo que você merece. E se você cobra algo barato ou simplesmente faz de graça, isso é a pior ajuda que você está dando a alguém. Porque quando a gente compra alguma coisa que tem o preço justo, a gente tem no nosso inconsciente que aquilo que a gente está comprando é bom e que vai resolver o nosso problema. Então quando você faz algo muito barato ou quase que de graça, aquela pessoa vai te ligar todos os dias, ela vai te perturbar, ela vai ficar o tempo inteiro em cima de você, achando que você não está dando a atenção devida ao problema que a pessoa tem. Então, quando a gente fala de crenças de vendas, a gente tem que entender 4 pontos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento profissional. Primeiro, toda crença aumenta ou limita o seu potencial. E todo potencial faz com que você seja impulsionado ou você se trave em relação às suas ações. E as nossas ações são elas que geram resultados. Então, se os nossos resultados forem bons, provavelmente no dia seguinte a gente está criando várias crenças que vão nos impulsionar, que vão fazer com que a gente possa chegar a novos patamares de vida. Isso inspira o nosso potencial e isso não nos limita, muito pelo contrário. Isso faz com que a gente tenha vários tipos de ações que impulsionem os nossos resultados. Porém, quando os nossos resultados não estão indo bem, a gente começa a alimentar algumas crenças. Poxa, eu cobrei caro demais. Poxa, as pessoas não vão me pagar. Poxa, se eu não tiver clientes individuais, eu não vou conseguir me sustentar nesse mês. E isso só inibe o seu potencial. Isso faz com que você tenha ações onde você vai se sentir sugado, onde você vai se sentir trabalhando muito e não tendo o resultado que você merece, e os resultados não vão vir. E você vai continuar num ciclo vicioso, ao invés de você entrar no seu ciclo virtuoso. Talvez você agora esteja se perguntando: Diogo, o que eu faço para quebrar essa crença? Eu vou te fazer uma pergunta.
O que você fala para as outras pessoas, ou seja, seus clientes e seus pacientes, isso está em congruência com aquilo que você é? Isso está em congruência com aquilo que você faz? Isso está em congruência com aquilo que você tem? Você já deve ter ouvido essa fórmula. Ser primeiro, para depois fazer, para que na consequência você possa ter em abundância. Então, eu conheci uma profissional de desenvolvimento humano nos Estados Unidos, que ela é muito famosa, e ela falou uma coisa muito interessante, que poucos terapeutas, poucos profissionais de desenvolvimento humano cuidam de si mesmo. O que fazer para trabalhar as nossas crenças? Preste atenção nessa entrevista. Olá pessoal, eu estou aqui dos Estados Unidos, eu encontrei aqui com a Vicky. A Vicky é PhD em coaching e administração de empresas e ela é uma das maiores coaches do mundo. Hi Vicky, how are you? I'm doing wonderful. Esse encontro é muito importante porque ela estudou a história do coaching no mundo, ela entrevistou os principais coaches do mundo e hoje ela faz esse trabalho de ir nos países e ensinar o coaching. Eu pedi para ela falar um pouquinho para a gente sobre a história do coaching no mundo. E ela falou que algumas pessoas falam que criaram o coaching e as pessoas que falam isso não criaram. O coaching já está no mundo por muitos anos. Desde Sócrates, as pessoas faziam diversos diálogos naquela época e também alguns atletas utilizaram coaching muito antes do coaching inteiro formado que tem hoje. E ela falou que hoje o que existe é um formato diferente de se fazer coaching através de diversas metodologias. Então eu perguntei a ela qual o conselho que ela daria para novos profissionais na área de saúde e desenvolvimento humano. Ela falou, essa é uma excelente pergunta. Os jovens profissionais, eles devem começar lembrando do simples e do básico. Escutar ativamente, ao invés de interromper a pessoa, e também ter um questionamento instigante. Dessa forma, o cliente pode refletir e ter insights, e através dessas novas ideias, a pessoa vai se transformando. O que é importante também é utilizar novas técnicas de coaching e de outras estruturas que gerem ferramentas que direcionam o profissional de desenvolvimento humano para demonstrar as suas habilidades com mais fluência para o seu cliente. E aí eu perguntei a ela qual o tipo de conselho ou de palavras que ela poderia deixar para os brasileiros que trabalham na área de desenvolvimento humano. O que eles poderiam fazer para melhorar a sua carreira? Para que você tenha um bom efeito com os seus clientes e que você possa ser um bom profissional de desenvolvimento humano, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é para que as pessoas possam reconhecer em você o potencial que você tem. Isso cria credibilidade e cria confiança. E aí ela fala para você buscar a sua autenticidade, reconhecer seus valores e reconhecer para que você veio nesse mundo e o que você está fazendo ali no meio daquela sessão, no meio daquele atendimento. E para que você seja efetivo na área de desenvolvimento humano, se você não souber quem você é, para que você exerce a sua profissão? E você tem que ter a coragem que você não vai agradar todo mundo. Os clientes muitas vezes olham em você alguma coisa que eles não gostam e no fundo isso nada mais é do que a imagem deles. Você é o espelho deles. E falei para ela que quando eu a tinha visto em um congresso, eu falei, a capacidade que ela tem pode ajudar muito o desenvolvimento humano ao redor do mundo. Eu falei para ela que ela está mudando a história do mundo, mudando as histórias das empresas e fazendo com que as pessoas possam ter mais humanidade. E aí eu agradeço a ela e dou um abraço. E agora que eu tenho essa experiência, eu quero te mostrar um novo jeito de trabalhar, uma nova forma de entender a terapia. Não apenas como uma profissão ou uma carreira, mas como um negócio. E você talvez possa estar caindo em 5 armadilhas que estão te prendendo e estão te impedindo de ter resultados mais favoráveis. Para falar da 4ª armadilha, eu vou utilizar uma metáfora. Você para os seus clientes, você é um remédio ou é uma vitamina?
Muitas vezes, os seus clientes podem estar te olhando como uma vitamina. Vitamina é algo que não é urgente, é algo que a pessoa não fecha na hora, é algo que a pessoa posterga, é algo que faz com que a pessoa cozinhe a banho-maria. Será que você me entende? É aquele perfil de cliente que às vezes ele nem te avisa e te abandona. É aquele perfil de cliente que não se compromete com o próprio resultado e faz você de bengala, ao invés de fazer você de um terapeuta que gera resultado para ele. Na verdade, nós precisamos nos tornar remédios. O que é um remédio? É quando o cliente enxerga em você a referência correta e específica para resolver o problema dele. E esse cliente é o cliente que vai encarar você como prioridade. Você é algo que ele nunca vai abrir mão. A quinta armadilha: você estuda muito, está sempre se atualizando, mas você continua cobrando o mesmo preço. Se o cliente não percebe valor agregado nas tuas formações, nas tuas técnicas, e se ele percebe que você não tem nenhum tipo de metodologia, porque em cada sessão você trata ele individualmente de um jeito completamente diferente, ele não vai te pagar mais, ele não vai achar que você é diferente. Ele vai perceber que você é igual a qualquer outro profissional que tenha na sua área. Então, dentro do nosso método na Escola de Heróis, eu pesquisei uma série de técnicas. Eu estudei, por exemplo, na Alemanha com Bert Hellinger, como eu falei antes. Eu estudei nos Estados Unidos com Tony Robbins. Eu estudei com vários profissionais. E dentro disso, eu percebi que tinha muita informação e pouca formação. Ou seja, não existia um padrão, um passo a passo para que o cliente me valorizasse e falasse assim: isso é diferente e eu pago mais por isso. E dentro da nossa metodologia da Escola de Heróis, eu desenvolvi um passo a passo, onde o cliente vai aos poucos percebendo a entrega que você vai dando para ele. E assim, a cada dia ele te valoriza e a cada dia você cria um fluxo de clientes constantes, onde eles vão te indicar e você sempre vai ter consultório, coachitório, a sua empresa com clientes num fluxo contínuo. Então, nos vemos no próximo vídeo. No segundo vídeo, eu vou falar sobre a jornada do terapeuta herói. Você vai ver os passos que você precisa seguir para ter sucesso financeiro na sua profissão e, além disso, ser reconhecido como você merece. E ainda vai saber um pouco mais da nossa metodologia. E no vídeo 3, aí sim, você vai ver a técnica, um método sendo executado com as pessoas e você vai perceber transformações imediatas. Portanto, nós temos que entregar para as pessoas aquilo que elas precisam, algo seguro, algo rápido e algo duradouro. Isso vai fazer com que as pessoas nos indiquem e você crie um ciclo de clientes. E não necessariamente você precisa trabalhar mais para ganhar mais. Talvez você precise só mudar essa estratégia que você está fazendo hoje. Falaremos disso no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!